Bem, pessoal, na aula de hoje de LPLB, segundo ano, primeiro, segundo ano, nós estudamos a linguagem verbal e não verbal e a linguagem mista. O que é cada uma desses tipos de linguagem? A linguagem verbal é a linguagem que usa como base a palavra, o verbo, porque a palavra verbum no latim significa palavra. Então, linguagem verbal, linguagem que usa a palavra. Essa palavra pode ser escrita ou falada. Então, eu posso me comunicar por meio da linguagem verbal, escrito, de forma escrita ou de forma falada. Ela é muito utilizada na comunicação diária, porque no dia a dia é constante estarmos usando a linguagem verbal, escrevendo algo, seja nas redes sociais, seja em cadernos, livros, revistas, na TV, ou seja, falando em rádios, telefones, enfim, né? Nós estamos usando constantemente a linguagem verbal, ou seja, a linguagem da palavra. E nós temos exemplos em charges, em sites, em jornais, em bulas de remédio, nos livros, nos cadernos, nas redes sociais, as mensagens escritas, então, e faladas também, os áudios, né? Então, se a gente for fazer a lista imensa, né? Não seria suficiente fazer essa lista da forma que usamos, os lugares que encontramos a linguagem verbal, ou a linguagem da palavra, escrita ou falada. Por outro lado, nós temos a linguagem não verbal, que é a linguagem dos sinais, dos símbolos. É muito importante ficar claro isso, pessoal. É também uma forma de comunicação. Não é porque eu utilizo um símbolo, eu não estou comunicando. Sim, estou comunicando. Porém, não estou usando a palavra escrita ou falada. Estou usando um símbolo. Eu me comunico pelo símbolo. Pode ser uma imagem, pode ser uma cor, um gesto. Libras, por exemplo, que é a linguagem brasileira de sinais dos surdos, é um tipo de linguagem não verbal, ou seja, utiliza símbolos, utiliza gestos para poder se comunicar. Veja os exemplos, os emojis, as cores do semáforo, não precisa escrever nada, basta ali acender a luz e você já sabe, o motorista sabe que ação ele deve tomar, o pedestre também. A linguagem de trânsito, que é construída também em sinais, a bandeira branca da paz, que é um símbolo, né, de paz, não precisa escrever nada. Levantou a bandeira em uma guerra, por exemplo, a bandeira branca quer dizer está pedindo paz, não quer brigar mais. E tem a linguagem mista, que é a mistura das duas. Então, por exemplo, muito comum em estabelecimento comercial, sorria, você está sendo filmado. Então, o que acontece? É uma linguagem mista, porque eu tenho a imagem aí do rostinho, a carinha feliz, e tenho embaixo a palavra ou o texto escrito, né, a palavra, sorria, você está sendo filmado. Ao lado também o pensamento do cachorro. Nós vimos aí um exemplo de linguagem verbal, e aí a imagem do homem dormindo e tudo mais, o computador não verbal. Aí vira mista, porque quando eu uso as duas ao mesmo tempo, é mista. Essa é uma das mais utilizadas. Quando que eu devo usar cada tipo de linguagem? Depende, né? Qual o tipo de linguagem que eu devo usar? Depende. Depende da sua intenção, né? O que você pretende. Às vezes a pessoa com quem você comunica, ela entende mais a linguagem verbal ou entende mais a linguagem não verbal, que são os símbolos. Vai depender. Se for um surdo, eu tenho que usar não verbal, os gestos, os sinais. Se é uma pessoa que gosta de escrever, eu tenho que usar a verbal escrita. Se ela não sabe escrever, eu posso usar a verbal falada. Depende da intenção. Depende também da situação, do momento. Tem momento que eu não posso estar escrevendo muito. Então, a pessoa manda ali uma mensagem numa rede social, eu dou apenas um joinha, eu confirmo com a carinha ali. Por quê? Porque o momento não me permite estar detalhando a escrita. Perfeito. E depende do veículo. Veículo aqui, não confunda veículo com veículo de locomoção, o meio de transporte. Porque quando fala veículo, a gente já pensa logo no carro, na moto, na bicicleta. Não. Veículo de comunicação. É como que a comunicação chega até você. Como que o que eu estou falando vai chegar até você. Por exemplo, estou usando aí o recurso da internet, o aparelho do celular, para fazer isso e chegar até vocês. Então é o veículo, é o que pega a comunicação aqui, onde ela foi produzida e leva para onde será recebida.
A revista é um veículo, o jornal, a TV, o rádio, a internet, os sites, enfim, né? São veículos de comunicação, leva de um canto para outro. Certo, pessoal? Então, esses são os tipos de linguagem. Verbal, palavra escrita ou falada. Não verbal, símbolos, gestos, sinais. E mista, mistura a verbal com a não verbal. E aí vai depender da situação, do momento, da intenção do veículo e assim por diante. Então é isso, pessoal. Esse foi o resumo da aula. Também tem as atividades que estão lá na nossa turma LPLB no Google Sala de Aula. E aí qualquer dúvida é só entrar em contato. Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus permitir.